Hoje eu quero compartilhar com você sobre um milagre no casamento. Todos nós que temos a experiência do relacionamento conjugal, sabemos que não há casamento perfeito. Nós não viemos de uma família perfeita, nós não somos uma pessoa perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, nós não teremos ou não temos filhos perfeitos. Portanto, todo casamento carece de reparo, de conserto, de aliança, de perdão, de reconciliação, de restauração, de milagre. João capítulo 2, versos de 1 a 11, ao registro de que o primeiro milagre operado por Jesus ocorreu numa festa de casamento. Jesus estava presente, ele e seus discípulos foram convidados e lá estavam. Com isso, Jesus está referendando a cerimônia celebrativa das bodas, do casamento. Ele está presente. E há alguns princípios que eu gostaria de repartir com você nesta breve mensagem. O primeiro princípio é que nós precisamos convidar Jesus para estar presente no nosso casamento, na nossa família. Hoje há muitos preparativos. Prepara-se os convites, prepara-se a lista de convidados, prepara-se o cerimonial, prepara-se a cerimônia religiosa, contrata-se músicos e tudo é feito com muito zelo, com muito carinho. Mas poucos convidam Jesus para estar presente, não como um hóspede, não como um convidado que vem e vai, mas como centro da nossa vida conjugal, da nossa família. A Bíblia chega a dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Precisamos de um casamento como um cordão de 3 dobras, o marido, a mulher e a presença de Jesus. Estamos seguros de que se a nossa casa não estiver edificada sobre a rocha, ela não suportará as tempestades que assolam, desde a chuva que cai no telhado, o vento que bate na parede e os rios que solapam o alicerce. Se nós estivermos em Cristo, a nossa casa permanecerá de pé. O segundo princípio é que mesmo quando Jesus está presente, lutas acontecem, problemas acontecem. Porque Jesus estava presente naquela festa de casamento, mas faltou vinho. E o vinho é um símbolo de alegria. Faltar vinho numa festa como aquela, que não era apenas algumas horas, mas alguns dias da semana, era uma vergonha pública para aquela família. Era falta de provisão. E significou que não se preparou bem preparado a festa, não se calculou direito a provisão necessária para atender a todos. E assim também é na vida, assim também é no casamento, assim também é na família. Famílias cristãs também enfrentam problemas. Famílias onde Jesus está presente também, às vezes, falta o vinho da alegria. E é muito importante saber isso para que as pessoas não se decepcionem. Bom, mas eu não esperava que no casamento eu tivesse problema, eu não esperava que no casamento eu tivesse desentendimentos, ou eu não esperava que no casamento a alegria fosse embora, ainda que temporariamente. Então esse é um ponto importante a ressaltar. A terceira lição que eu gostaria de destacar para você aqui é que nós precisamos, ao perceber que a alegria está indo embora, fazer um diagnóstico rápido do problema. Diz o texto que foi Maria, mãe de Jesus, que também estava presente, também fora convidada, que diagnosticou a falta de provisão, a falta de vinho. E este ponto é muito importante. Primeiro porque as mulheres receberam de Deus uma percepção mais clara acerca do diagnóstico do problema que atinge a família. É como se elas tivessem uma espécie de sexto sentido. Não foi o pai do noivo, não foi o noivo, não foram os garçons, nem o maître da festa que percebeu que estava faltando vinho. Foi uma mulher.
E a mulher tem, de fato, esse sentimento mais apurado, essa análise mais aguçada, essa percepção mais adiantada. Às vezes, não precisa nem de palavras, ela chega no ambiente, ela percebe que o ambiente não está bom, sem que houvesse sequer uma palavra falada, ela já percebe isso. Então, aqui tem um princípio. Identifique os problemas. Não faça vistas grossas aos problemas. Às vezes é a frieza, às vezes é a falta de diálogo, às vezes é o silêncio gelado, às vezes são as acusações ferinas, às vezes é a mágoa e o ressentimento acumulado. Eu não sei qual o problema que aflige a sua vida, a sua casa, o seu casamento, a sua família, mas se você está percebendo essas coisas, está na hora de agir, está na hora de diagnosticar, porque quanto mais cedo se diagnostica o problema, mais fácil ele é de ser resolvido. Adiar a solução ou não ter um diagnóstico adequado complica muito na relação. O diagnóstico preciso e o mais cedo possível é sinal e clareza para uma cura mais rápida. Mas há um quarto princípio que eu gostaria de repartir com você. É que ao diagnosticar um problema na nossa família, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos familiares, precisamos levar este assunto à pessoa certa. Maria foi a Jesus e disse: eles não têm mais vinho. Às vezes o problema é até identificado, mas se espalha para tanta gente. Às vezes a mulher acusa o marido, às vezes o marido acusa a mulher, às vezes os pais acusam os filhos, às vezes os filhos acusam os pais. Às vezes o comentário é no salão de cabeleireiro, às vezes o comentário é lá na sauna, ou lá no campo de futebol, ou no churrasco. Às vezes o problema é levado para fora do lar, em vez de ser resolvido dentro do lar. Há um ditado muito comum no Brasil: roupa suja se lava em casa. Então, em vez de você levar o seu problema para fora do seu lar, desgastando a imagem do seu marido, da sua mulher, às vezes até num assassinato de reputação, leve este assunto a Jesus. Coloque esta causa diante de Deus em oração. Ele tem solução, ele tem resposta, ele tem a saída para o problema. Foi o que Maria fez. Ela levou o assunto e o colocou nas mãos de Jesus. Ele sim sabe resolver. Ele sim tem o tempo certo para resolver. Ele sim tem o poder para resolver. Então não carregue os problemas da sua casa para fora do seu lar, espalhando boatarias. Não. Leve essa causa, apresente-a a Jesus. Dobre os seus joelhos e coloque esta causa na presença de Deus. Mas há um quinto princípio que precisamos aprender. Precisamos aguardar o tempo certo de Jesus agir. Quando Maria levou o assunto para Jesus, dizendo: eles não têm mais vinho, Jesus disse a ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. É claro que Jesus não está sendo indelicado com Maria, sua mãe. O termo mulher aqui é correspondente a senhora. O que Jesus destaca é que a agenda dele não é feita por pressão humana, ainda que das pessoas mais próximas. A agenda de Jesus é estabelecida no céu. Ela é oriunda da eternidade. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, no seu tempo, do seu modo, sem pedir licença para nós e sem precisar da nossa intervenção. Então, é preciso saber o tempo certo. Às vezes nós queremos que ele faça do nosso jeito, no nosso tempo, mas ele é livre, ele é soberano. Ele vai agir no seu tempo, do seu modo, da sua maneira, para o louvor da sua glória. O kairós de Jesus não é o mesmo cronos da nossa vida. Ele tem o tempo certo. Ele vai agir no tempo certo. A última palavra de Maria registrada na Bíblia, nessa circunstância, é esta: fazei tudo o que ele vos disser. Maria entende isso. Embora não tivesse ainda visto nenhum milagre que ele tivesse operado,
Jesus não tinha feito nenhum milagre até então. Ele está começando o seu ministério público e ele realiza o seu primeiro milagre num casamento. Isso é pedagógico, porque o Senhor ama a família. Deus instituiu a família. Deus instituiu o casamento. Ele é o grande defensor do casamento. Ele tem prazer em restaurar a família. E então Maria tem essa última palavra dela registrada na Bíblia. Fazei tudo o que ele vos disser. A partir daqui Maria se cala. A partir daqui não há mais nenhum registro de qualquer palavra de Maria. Ela age em silêncio. Seu testemunho é eloquente, mas sem palavras. Ela aponta todo o direcionamento da sua vida espiritual para o seu filho, sabendo que ele é o Salvador. Fazei tudo o que ele vos disser. Mas a sétima lição do texto é que se nós queremos um milagre no casamento, nós precisamos prontamente obedecer às ordens de Jesus. No tempo dele, Jesus disse para os garçons, para os serventes: enchei d'água as talhas. Havia ali 6 talhas, que cada uma comportava cerca de 100 litros. E Jesus disse para os serventes: enchei d'água as talhas. Veja você que Jesus não disse: coloque a metade das talhas com água. Não, enchei. E aqueles serventes poderiam argumentar: bom, mas não há necessidade de água aqui. Talvez a essas alturas todos já soubessem que já estava faltando vinho. Talvez eles argumentassem: bom, não, o que nós estamos precisando não é de água, é de vinho. Mas nós não fomos chamados para questionar Jesus, nós fomos chamados para obedecer Jesus. E eles encheram as talhas totalmente. Obediência sem reclamação, obediência sem murmuração, obediência sem questionamentos. Cabe-nos crer e obedecer. Crer e observar. Então, Jesus não falou, ele determinou. É uma ordem expressa. Levai ao mestre-sala. Olha você que uma talha de 100 litros de pedra, cheias, todas elas, era preciso vários homens para levar uma talha. Eram 6 talhas. Representava ali 600 litros d'água, que haveriam de se transformar em 600 litros de vinho. Hoje, talvez, em garrafas, mais de 800 garrafas de vinho. Jesus não pede, Jesus não aconselha, Jesus determina. Levai ao mestre-sala. E esses homens poderiam novamente argumentar: bom, mas o mestre-sala entende de vinho, não de água. Não nos conste que o mestre-sala esteja requerendo talhas d'água. Essas talhas eram de purificação e ele não era autoridade de purificação, ele era autoridade em vinho. Mas aqueles serventes, mais uma vez, obedecem a Jesus. Se nós queremos milagres extraordinários de Deus na nossa vida, nós precisamos obedecer. O caminho da vitória é o caminho da obediência. A bênção de Deus flui com grande graça e poder, onde há pessoas que obedecem. Mas ainda, uma lição a aprender no texto é que o milagre acontece quando nós cumprimos aquilo que o Senhor nos determina. Porque imagine você a cena que eles chegam com aquelas 6 talhas de pedra cheias de água. E eu imagino o mestre-sala pegando uma cumbuca e enfiando numa daquelas talhas. O que tem lá dentro? Água. Água. H2O. Quando ele traz a cumbuca, a água é incolor e inodora. Quando ele olha dentro da cumbuca, tem cor.
tem cheiro, tem sabor. É vinho. E aquele profissional contratado, que era uma autoridade na área dele, sabe distinguir o que é um vinho bom, de excelente qualidade, um vinho de qualidade mediana. Não apenas era vinho, mas vinho da melhor qualidade. Então, diante desse cenário, nós precisamos entender uma coisa. Quando Jesus age, o milagre acontece. Quando Jesus opera, aquilo que não tem cor, aquilo que não tem cheiro, aquilo que não tem sabor, passa a ter cor, passa a ter cheiro, passa a ter sabor. Jesus transforma ainda hoje água em vinho, como também transforma cachaça em pão, jogo em trabalho, desperdício em aproveitamento. Jesus ainda hoje opera grandes maravilhas no contexto da família. E vale destacar que a família é o grande palco das nossas maiores alegrias e também dos nossos choros mais amargos. É o palco das grandes realizações de Jesus para transformar vidas, para transformar cenários, para transformar realidades. Mas, em penúltimo lugar, aprendemos nesse texto de João 2 que quando Jesus faz um milagre, o melhor sempre vem depois. Algumas pessoas, do topo da sua pretensa sabedoria, afirmam que os melhores dias do casamento é lá na lua de mel. Outros dizem, depois que o casal supera 7 anos de convivência, então o casamento está assegurado. Não, os melhores dias são todos os dias na presença de Jesus. Agora, quando Jesus faz um milagre, o melhor sempre vem depois. O casamento não é uma corrida ladeira abaixo. O casamento não é uma aventura onde as pessoas curtem a vida no começo, mas depois os cabelos vão ficando brancos, as rugas vão aparecendo no rosto, o vigor da juventude vai se dissipando, e o casamento então entra num piloto automático, sem sabor, sem cor e sem cheiro. Não. Quando Jesus faz um milagre, o melhor sempre vem depois. Não deixe o seu casamento cair num marasmo. Não bote a sua vida conjugal no piloto automático. Jesus pode fazer um milagre na sua vida, na vida do seu cônjuge, na sua relação conjugal, e transformar cenários sem sabor, sem cor e sem cheiro, em cenários de festa, de celebração, porque o melhor vinho é o vinho que Jesus transforma. Onde ele faz um milagre, o melhor sempre acontece. Talvez hoje você está me assistindo e precisando de um milagre na sua vida. Talvez você está me assistindo e precise de um milagre na vida do seu cônjuge. Talvez você precise de um milagre no seu casamento. Talvez você precise de um milagre na vida de seus filhos. E Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre o mesmo. E ele pode realizar um grande milagre também na sua vida e na sua família. E eu concluo com o último ponto. O texto diz que os discípulos de Jesus creram nele. E a glória de Deus se manifestou em face deste primeiro milagre de Jesus numa festa de casamento. Não há palco mais iluminado da glória de Deus do que uma família transformada. Não há testemunho mais eloquente do Evangelho do que milagres de transformação ocorrendo dentro da família. Pessoas hão de crer no Senhor Jesus ao olharem para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, e ver que a sua família foi o palco dos milagres extraordinários do Senhor Jesus Cristo. O que ele fez, ele pode fazer de novo. Transformação.
não apenas nos elementos químicos da água, fazendo da água vinho, mas transformando corações de pedra em corações de carne, transformando o choro em alegria, transformando vícios deletérios em trabalho rentoso, transformando incredulidade em fé salvadora. Hoje Jesus pode fazer também este mesmo milagre na sua vida, no seu casamento, na sua família. E você? Vai convidar Jesus para estar com você na sua casa? Não como um hóspede, mas como residente permanente, que tenha todas as chaves dos cômodos da sua casa e todas as chaves das gavetas do seu coração? Quando Jesus está presente, milagres acontecem e a festa nunca acaba. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Se esta mensagem foi significativa para você, compartilhe-a com outras pessoas. Se você não está inscrito no nosso canal, nos ajude, se inscreva e participe conosco da proclamação do Evangelho no Brasil e fora dele.